Oi, meus lindões, tudo bem com os senhores? Que maravilha. Bom, é um tema então que eu quero discutir com vocês do segundo ano do Atro, né? O tema relacionado ao Rousseau, beleza? É um tema então dando continuidade aos assuntos da nossa filosofia moderna. Então agora, filosofia moderna, veja só, trabalhamos o Maquiavel, lembra? Hobbes, Locke, Rousseau, filosofia moderna 4. Valeu, moçada? Então, vamos lá. Jean-Jacques Rousseau é um dos autores mais importantes que nós temos. Antes de iniciar a aula, antes que eu me esqueça, bem-vindos à Matrix. Não se esqueça de que vocês têm a obrigação de anotar esses slides, né, passar para o caderno. A atividade que está no Monk Corp aí para vocês disponível. Tem até um áudio meu aí influindo vocês, explicando vocês, né, instruindo vocês como que é para fazer, tá? E eu quero o resumo dessa lista que está em PDF no caderno, para deixar aí bem organizadinho. Vamos lá. Jean-Jacques Rousseau é um dos autores mais importantes da modernidade. Eu acredito que ele se insere em várias correntes de pensamento. Né? O pensamento liberal, mas sem dúvida é um autor que também, eu diria assim, tem uma influência muito grande no pensamento iluminista. Mas é um iluminista não tão comum como os outros iluministas. Porque os iluministas, de modo geral, eram autores que acreditavam muito no poder das ciências, no poder do progresso. Nós vamos ver que o Rousseau é um pouco um contraponto. Mesmo que ele acredite num Estado liberal, né, anti-absolutista, né, um crítico ferrenho do absolutismo, Rousseau teria sido, na verdade, um dos autores importantes por considerar nessa estrutura política. Acredito eu, e aí sendo uma análise minha, que Rousseau tem até muita influência na Revolução Francesa. Não naquela população pobre trabalhadora que era uma massa analfabeta, mas, antes de tudo, entre os intelectuais, né, e nos revolucionários que, acredito eu, era uma parte meio que a inteligência, né, do processo revolucionário francês. O que nós temos de importante no Rousseau é o seguinte: Rousseau é um autor que escreveu inúmeras obras, destaque importante para essas que aparecem para vocês, e, mais efetivamente, discurso sobre as ciências e as artes. É, inclusive, um chamado de Rousseau a se defender publicamente diante dessa questão. É tipo uma tese que ele foi em praça pública, né, na Academia de Dijon, na França. O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, um texto que eu vou usar muito durante a aula. Nós vamos falar sobre a origem da desigualdade, do conflito, da violência. O Contrato Social, ou do Contrato Social, é a obra máxima dele, magnus opus, né, eu diria assim. E aí você tem Emílio, da Educação, que também é uma obra bem importante. Resumidamente, o Rousseau, ele nasceu, meninos, em Genebra, então ele é suíço, é um genebrino, né? Mas viveu grande parte da vida dele na França, tendo, inclusive, sofrido uma influência muito grande, né, da cultura francesa e etc., e dos autores que ali viviam. Ele nasce em 1712, né, e morre em 78, numa conjuntura bem interessante. E os temas centrais da filosofia do Rousseau é a discussão sobre o contrato, a origem da propriedade privada, a transição do estado de natureza para o estado civil. Nós já vimos isso com Hobbes e com Locke, agora vemos a última parte com Rousseau, a noção de soberania e a noção de distinção de governo e soberano. Nessa primeira aula nossa, eu vou trabalhar com vocês até a passagem do estado de natureza para o estado civil, beleza? Então, partimos aqui. Vamos entender o estado de natureza. Uma frase muito famosa lá do livro do Contrato Social é de que o homem nasce livre, e em toda parte se encontra ferros. Está aqui, ó, capítulo 1, parágrafo 1º do livro 1 do Contrato Social. Então, uma frase bem emblemática, e ela tem um significado interessante, que é: o homem nasce livre, não é que ele nasce bom, ele nasce bom selvagem, nós vamos ver isso. Ele não é bondoso porque sabe o que é mal, logo ele é bom. Não é isso. É um homem puro, que encontra dentro de uma sociedade o fim dessa liberdade. Essa pureza humana no estado de natureza não existe em sociedade, nós veremos isso. Só para ficar claro, estado de natureza é o homem antes da sociedade, é o homem puro. Contrato é a construção que leva do estado de natureza para a sociedade civil. Sociedade civil é aqui, sociedade organizada, regras, normas e leis. Beleza? Diante dessa condição, é preciso entender que Rousseau vai acreditar que sociedade é algo ilegítimo. Olha o quanto que ele é diferente dos outros. Nos outros autores, a construção do contrato social serve para garantir, né, como no Locke, os direitos naturais invioláveis, como no Hobbes, tirar o homem do estado de guerra. E aqui no Rousseau não, é um estado ilegítimo. Veja que é na sociedade que estão
construídos a noção de trabalho, miséria, servidão, e que os homens poderosos são proprietários e agem com violência. Vamos entender essa origem? Primeira coisa, Rousseau pensa a história como passado, isto é, como decadência, o que significa afirmar que, apesar de iluminista, ele não partilha da difusão, né, daquelas ideologias das luzes, né, do século das luzes do iluminismo. Vamos lá? Citação para a gente entender o que é o estado de natureza, que é o primeiro tópico da aula. Os homens desse estado, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, e nem tinham vícios nem virtudes. Então veja, o homem nasce bom, a sociedade corrompe, essa frase não é do Rousseau. O homem nasce livre, vocês viram a citação correta comigo, citado do livro. Não vamos, sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter a menor ideia da bondade, o homem seja naturalmente mau. De sorte que você poderia dizer que os selvagens não são maus, justamente por não saberem o que é seres bons. Pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os impedem de proceder mal. Ou seja, o homem não sabe o que é bom e o que é mal, então ele não é bom nem mal, ele é puro, e nós vamos ver essa característica do estado de natureza. Veja, o homem se torna bom quando controla as paixões e a ignorância dos nossos vícios, que só vão existir com a vida em sociedade. Citação dada, página 6869 do livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Vamos lá? Depois eu volto nessa teoria. Esse aqui é o ponto que eu mais preciso ensinar vocês nessa aula. O estado de natureza do Rousseau é bem mais complexo que do Hobbes e do Locke. Quer ver? Mito quentista do bom selvagem. O homem é originalmente íntegro, biologicamente sadio e moralmente reto. Essa é uma percepção do Rousseau. O homem no estado de natureza, ele nasce, como o texto está dizendo aqui, livre, e em toda parte encontra sob ferros. De tal modo acredita-se senhor dos outros que não deixa de ser mais escravo que eles. Ou seja, a pessoa que acredita que é livre porque tem escravos, ela é presa aos escravos, ela também é um escravo dos escravos. Ela tem uma dependência do trabalho dos outros. É assim. Imagina, se a partir de hoje eu pegaria você e falasse assim, você agora é livre. Viva sozinho, não dependa mais de papai e de mamãe, de vovô, de vovó, nem de namorado, namorada, não. Viva livre. Meu Deus, desespero. Quem que aí está habilitado ao trabalho conseguiria de um dia para o outro sobreviver na natureza? Essa é a ideia do Rousseau. Estamos presos. Mas preso por quê? Vamos lá? 7 características do homem no estado de natureza. O homem no estado de natureza é um ser solitário. Essa é uma tese do Rousseau. Lembrando que é uma hipótese. O homem não tinha instinto de viver em coletivo. Era um homem mais isolado dos mesmos. Possuidor de um instinto de autopreservação. O grande desejo dos seres humanos aqui agora é autopreservar, ou seja, comer, se alimentar. Então não tem ambição, não é um ser humano que tem um sentimento, por exemplo, vamos dizer assim, de querer ser rico, luxo, não. Autopreservar. Dotado de sentimento de compaixão por outros de sua espécie. Ele fala que existe até uma natureza humana considerável, onde o ser humano puramente ele é empático. Ele sente a dor do outro, mesmo que não tenha regra moral. Possuindo a razão apenas potencialmente. O que ele quer dizer com isso? Não era necessário usar inteligência. O ser humano vivia instintivamente, instintos. Beleza? Então a razão era só usada numa espécie de ter potência. É algo que você tem guardado contigo. Quando você usa, você precisa, você usa. Mas não era uma regra. Nós, em sociedade, precisamos todo momento ser racionais, inteligentes, usar da ciência. Quinto elemento. Sentimento de comisseração. Ou seja, nós temos um sentimento um com o outro apenas para preservar a nossa espécie. Então a relação sexual, inclusive o Rousseau falava, não era para criar família. Família é uma instituição social. Não existia um sentimento entre essas pessoas. Um homem ficava com a mulher por desejo natural. Ou 2 homens, enfim, o que o Rousseau está considerando aqui é que o sexo existia entre os seres humanos apenas como ato instintivo. Instinto de autopreservação. E, por fim, liberdade e perfectibilidade. O que é isso? O homem era livre. Nada o aprendia. Então você não tem igreja, não tem estado, você não tem nada. Livre. Olha que homem puro, né? É interessante lembrar que esse mito do bom selvagem, abre aspas, não é criado pelo Rousseau. É um mito quentista presente na literatura francesa e que, durante o século XIX, influenciou muito
o naturalismo e o realismo no Brasil, que tratou o indígena, lembra, como o bom selvagem, ok? Vamos pegar essa citação aqui agora para entender o que é o homem no estado de natureza. Acompanhe comigo. Não tendo nem casa e nem cabanas, nem propriedade de nenhuma espécie, cada qual se abrigava a esmo, e em geral por uma única noite. Está entendendo o homem nômade? Os machos e as fêmeas uniam-se fortuitamente conforme o caso, a ocasião e o desejo. Fortuitamente, ou seja, não é por uma relação de obrigação. Imagina, você é casado a vida inteira com a mesma pessoa. Ah, Deus me livre. Vamos lá. Logo que tinham forças para procurar seu alimento, os filhos não tardavam em deixar a própria mãe. E como quase não havia outro meio de encontrar-se, senão o de se perder de vista, logo chegava ao ponto de nem sequer se reconhecerem uns aos outros. Animais selvagens. Galera, imagina dois animais que são, desde a infância, quando um ganha a autonomia do outro, libertos. Já viu que o cachorro é assim? Quando dá 2 meses, o cachorrinho, velho, já tá machucando a mãe, ele vai mamar na mãe, já morde ela já expulsa ele, ela não quer saber mais, ela bate nele. Beleza? Olha a importância da violência. É nos animais algo fundamental. Portanto, no Rousseau, essa é uma percepção. Esse é o homem no estado de natureza, um bom selvagem. Ele não é mau, como Hobbes falava. E ele não tem direitos, né, naturais, como o Locke falava. Continuando. Como que o homem perde sua liberdade? E vem agora uma tese do Rousseau, que é até onde eu vou na nossa aula. Para o Rousseau, o homem no estado de natureza, ele começa a perder a liberdade quando ele vai naturalmente, lentamente progredindo, criando o instinto de propriedade. Ele vai dizer o seguinte: em certa ocasião, em determinado momento, o ser humano ele vai começar a se fixar em certos territórios, né? O nomadismo na história da humanidade foi dando lugar ao seminomadismo até o processo de sedentarização. Nesse lento e demorado processo, o ser humano foi buscando melhores lugares para ficar, mais perto de rios, longe de desertos, em áreas mais tropicais, enfim, foi criando então uma consolidação em certos espaços onde era mais fácil viver. A partir desse momento, desse estado hipotético, então, o ser humano ele vai lentamente constituindo esse progresso. Rousseau fala até que um dia algum infeliz, algum ser humano desse, algum maldito desse, constrói a primeira propriedade privada. E aí ele vai dizer o seguinte: imagina que um determinado indivíduo, em certo momento, cerca uma propriedade. Ele cerca uma propriedade de tal maneira que ele vai dizer: isto é meu, isto não é seu. O que fará ele agora para garantir que aquela propriedade que agora ele cuidou da terra e da água seja dele? Ele vai dizer: olha, o primeiro passo fundamental é constituir regras, leis, argumentos. Então vai desenvolver a linguagem para argumentar para o outro, vai desenvolver leis para falar: não, essa lei, isso aqui você não pode usar, isso aqui, essa terra é minha, armas para se proteger, cerca. Tá vendo que o homem vai progredindo rumo à ciência e às artes? Então Rousseau vai dizer o seguinte: o progresso da ciência e das artes causará a propriedade privada e com ela o acúmulo, a riqueza, logo a desigualdade. A tese do Rousseau, que é um grande liberal, é: o início de toda desigualdade e guerra entre os homens está na propriedade privada. Olha que coisa estranha. Um comunista, meu Deus. Não, filho, não é não. É um liberal. Nós vamos ver que todo mundo tem que ter acesso à propriedade, é o que vai diferenciar ele do Marx. Essa noção de propriedade, então, é curiosa. O homem acessará, né, o cuidado com esse local e é instituído pela força. Ele vai criar o Estado para separar proprietários dos não proprietários. Aqueles não proprietários, então, utilizarão do ódio, da violência para tomar essas propriedades. Surge aí a primeira propriedade. Quer ver uma indagação a vocês, uma provocação? Eu vou mostrar isso, inclusive, com uma própria manchete, uma mensagem aqui. Fazenda de Goiás, 27 mil alqueires de terra. Olha isso aqui. Vão ver comigo aqui agora, para vocês entenderem essa notícia, para eu te explicar. Deixa eu pegar a notícia aqui, velho, tá difícil achar. É uma fazenda, meninos, que ela começou a ser leiloada com um valor de 3,5 bilhões de reais. Leilão de fazenda em Goiás. Deixa eu achar aqui.
3,5 bilhões. Aqui, ó. Saiu no Estadão de São Paulo. Começaram a falar que era do filho do Lula, né? Para variar, né? Mas, enfim, vou só mostrar para vocês terem noção de que eu não estou mentindo, né? Do que eu estou tentando explicar a vocês aqui. Vou compartilhar minha tela de novo, para vocês verem aqui, ó. Olha aqui a notícia. Site do Estadão, né? Manchete. Fazenda à venda por 4 bilhões em Goiás não é do filho do Lula. Porque o filho do Lula ia conseguir comprar, né? Mas vamos lá. Usando a ferramenta de pesquisa reversa de imagem, é possível encontrar um anúncio de venda de fazenda de 135 mil hectares. Galera, isso é 27 mil alqueires de terra. A fazenda, ela foi avaliada numa época, né? Por um motivo aqui simplesmente de 4 bilhões de reais. A pergunta que eu faço a vocês é: será que essa fazenda ela foi adquirida conforme uma pessoa que foi juntando dinheiro lentamente ao longo da vida até comprar? Cara, em algum momento essa terra tão grande foi tomada de indígenas. Em algum momento. Estou falando que foi essa fazenda, esses donos não. Em algum certo momento, alguém ocupou. Portugueses chegaram no Brasil, alguém ocupou, cara. Alguém tomou dos indígenas. Ou seja, alguém tomou a propriedade privada, criou as guerras. Isso que o Rousseau está falando. Esse é o homem no estado de natureza. Desigualdade econômica. Partindo, então, aqui ainda na nossa aula, ele vai fazer uma crítica pesada ao progresso. Rousseau não é um cara que vê muita utilidade no progresso. Olha o que ele vai dizer. A astronomia nasceu da superstição. A eloquência, que é a capacidade de persuasão, da ambição, do ódio, da adulação e da mentira. A geometria da avareza, a física de uma curiosidade inútil. Todas elas e a própria moral do orgulho humano. Que faríamos das artes sem o luxo que as nutre? Sem as injustiças dos homens, de que serviria a jurisprudência? Que seria da história se não houvesse nem tiranos, nem guerras ou conspiradores? Cara, eu vou terminar a aula com essa provocação. O que seria ser um livro de história se não fosse guerra, tiranos e conspirações e golpes? Nada, não sobraria nada para a gente estudar. A história da humanidade é conflito, desde que surgiu a propriedade privada. Beleza? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o pacto, o contrato social que vai culminar com a desigualdade, mas, ao mesmo tempo, ela vai ser responsável também por um novo pacto. Nós vamos fazer que é possível montar um pacto legítimo. Valeu? Muito obrigado a vocês, um grande beijo, bons estudos. Não esqueça de fazer a resenha, né, o resumozinho para mim. E na próxima aula eu termino com vocês. Valeu? Abraços para os senhores, né? E até mais.